Olá, este é o programa TV Câmara Entrevista e hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo no Brasil. Para falar sobre o tema, estamos recebendo aqui o jornalista Bruno Andrade, do jornal Diário O Lance, e também o Ângelo Ananias, que é do Diário de Jacareí, tem uma participação em cobertura de 3 Copas do Mundo, e também o jornalista Ícaro Leal, da TV Câmara Jacareí. Bom, primeiramente eu agradeço a presença de vocês. E, Ângelo, eu fiquei aqui como te apresentar, né? Você é do Diário de Jacareí, mas você tem uma experiência no jornalismo esportivo muito interessante. Para quem gosta de futebol, eu imagino que a oportunidade de cobrir uma Copa do Mundo seja algo realmente inesquecível. Então, gostaria de começar com você esse bate-papo. Falasse um pouquinho para a gente dessa tua experiência aí. Obrigado pelo convite, pela participação aqui ao lado de todos vocês. Na verdade, eu devo a minha vida profissional ao esporte, mais especificamente ao futebol, né? Eu comecei muito cedo no futebol, aqui no futebol de várzea aqui da cidade, em 77, com os meus 16 anos. Depois as coisas foram acontecendo até a minha chegada ao Rádio Esportivo de São Paulo e a minha primeira Copa do Mundo propriamente dita, que coincidiu com o meu ano de casamento, em 86, no México. De lá eu tive mais 2 oportunidades, a Copa de 90 na Itália e a de 2006 na Alemanha. 3 momentos distintos, 3 momentos absolutamente inesquecíveis, que comprovaram também que eu sou pé frio, que eu não tive a chance de ver o Brasil campeão em nenhuma delas, né? E você, Bruno, você ainda não cobriu nenhuma Copa do Mundo, mas participou da Copa das Confederações, está cobrindo toda a preparação. Vai cobrir agora a primeira, provavelmente, aqui no Brasil. Já viajei Copa do Brasil, já viajei Paulistão, Libertadores, Copa das Confederações. Primeira vez uma Copa do Mundo, que seja a primeira de muitas. Comecei com o pé direito, comecei logo no Brasil. O tesão de poder viajar para fora não vai ter meu tempo, mas a Copa no Brasil vai ser fundamental para minha carreira, sem dúvida. O Lance vai te mandar durante a Copa do Mundo para cobrir um campeonato de esqui, assim, no hemisfério norte. Pode mandar. Experiência vale tudo. Pode mandar para esqui, se for polo, qualquer coisa tá valendo. Certo. Eu queria até cumprimentar vocês aqui. Primeiramente, né, pra gente começar esse debate também, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês sobre a Copa aqui no Brasil. Vocês são favoráveis, são contra? A gente sabe que foi escolhida a sede em 2007, né? Temos aí 7, 8 anos de preparação. Todos esses fatores, né? Fator Brasil. Eu acho assim, enquanto evento esportivo, é um grande evento, não resta dúvida. O Brasil, durante os 30 dias de realização de Copa do Mundo, vai ser uma referência internacional. Agora, a organização do evento em si, a parte de fora, a parte externa, tudo aquilo que gira em torno de uma Copa do Mundo é que nos preocupa bastante. E eu tomo por base os eventos dos quais eu participei, mais recentemente a Copa de 2006 na Alemanha. Quando eu fui à Copa das Confederações em 2005, também na Alemanha, e viajei de carro a Alemanha toda, eu pude constatar que o país estava absolutamente pronto, impecável e organizado para realizar um campeonato mundial de futebol um ano depois. E qual é a comprovação disso? Exatamente o ano da Copa. Quando você chega de novo e tem a oportunidade de ir para o país e visitar o país organizador de um evento como esse, você constata no ano da Copa o quanto o país estava efetivamente organizado. Então eu só fui sentir o quanto a Alemanha se organizou para realizar uma Copa do Mundo no ano de 2006, quando efetivamente eu participei da Copa. E tudo o que eu vi em 2006 estava rigorosamente no mesmo lugar, pronto e à disposição de jornalistas, de técnicos, dirigentes, jogadores, torcedores, o público internacional que foi à Alemanha para assistir à Copa do Mundo nas mesmas proporções do que eu vi na Copa das Confederações em 2005. Então, isso eu enxerguei na Alemanha. E certamente quem foi à Copa da África, eu não fui, o companheiro do Lance também não foi, não viram na Copa da África. Mas é o que a gente também não vai ver no Brasil. O que a gente percebe hoje é que essa coisa que está em órbita, em torno da realização do evento esportivo em si, que é impecável e que vai divulgar o país de uma forma positiva, enquanto evento esportivo, do lado de fora o que você percebe é um país ainda totalmente desorganizado, com estádios inacabados e especialmente as obras de infraestrutura que saem do nada para lugar nenhum. Tem muito estádio aí, especialmente no Nordeste, no meio do nada, em que você ainda não tem hoje, 60 dias antes do início da realização do Mundial, qualquer obra de infraestrutura acabada para permitir a presença do torcedor. Então essa é a experiência que a gente traz, a oportunidade que a gente tem de poder comparar as coisas. Eu acho fundamental, às vezes, você ter a chance de cobrir uma Copa das Confederações e depois conferir se o país efetivamente se organizou quando da realização de uma Copa do Mundo. Eu sempre fui muito otimista e favorável com a questão da Copa. E como o Ângelo falou, eu cobri a Copa das Confederações, vou poder sentir isso bem na Copa do Mundo agora.
Eu cobri Recife. Recife estava totalmente atrasado. A questão da mobilidade urbana, o metrô muito antigo, o estádio era muito longe do centro, as obras no entorno não ficaram prontas, teve muitas complicações de trânsito. E para piorar, o estádio estava inacabado. Dentro do estádio, as câmeras filmando o jogo rolando, tá lindo, tá tudo bem, o gramado tem perfeitas condições, arquibancada. Mas em volta, entulho, lixo. Até mesmo dentro do estádio, os camarotes fechavam, a porta do camarote fechada estava bonita. Você abria a porta, tinha lá saco de cimento, saco de tudo. Coisa que a gente não vê, né? Ou seja, coisa que a gente não vê. Então, maquiavam muito bem. Como vão maquiar agora, provavelmente também. Um ano depois, eu acredito que pouca coisa mudou de um ano para cá. Eu tenho certeza que se eu voltar em Recife agora para cobrir a Copa do Mundo, as obras no entorno vão estar inacabadas, os problemas com o trânsito vão estar horrível, vai estar horrível. O metrô, eu tenho certeza que não foi modernizado, ou seja, em um ano não fizeram nada. E de 2007 para cá, poxa, é um grande tempo. Então eu fui otimista, eu fui favorável. O Brasil tinha uma grande chance de fazer um grande evento, mas conseguiu se complicar numa questão de tempo muito grande. E infelizmente vai ser assim, dentro do campo vai tudo funcionar, agora a questão de fora dele, aeroporto, trânsito, mobilidade urbana, segurança vai ser complicado. No caso específico da Copa da Alemanha, eu costumo citar para as pessoas com as quais eu converso a respeito, um exemplo típico que ficou muito marcante para mim do estádio de Frankfurt, onde o Brasil perdeu para a França e acabou eliminado em 2006. Quando eu fui à Copa das Confederações em 2006, no estádio de Frankfurt, e tive a oportunidade de ver o Brasil jogar, e de outras seleções também, eu prestei muita atenção naquilo que estava no meu entorno, especialmente o ambiente de imprensa, o centro de mídia, aquela coisa toda que eles nos oferecem como estrutura para trabalhar. Quando eu voltei em 2006, eram exatamente as mesmas cadeiras, as mesmas mesas colocadas nos mesmos lugares, as mesmas pessoas com as quais eu conversei em 2005 estavam em 2006. Então, nesse aspecto, quando a Copa é na Europa, tudo fica muito mais fácil. E tem um detalhe que eu gostaria de levantar aqui, até como questão polêmica aqui do debate. Copa do Mundo não se faz só de estrutura dentro e fora do campo, mas se faz também da mentalidade de um povo. E com toda essa diferença de raça que a gente tem, de comportamento que a gente tem num país do tamanho de um continente, fica muito difícil você conseguir apresentar um evento homogêneo num país tão diferente como o Brasil. Eu acho até que socialmente o Brasil não está preparado para receber tanto turista, tanta gente que vem de fora para acompanhar a Copa do Mundo, como a gente certamente vai ver nesse ano. Ângelo, você esteve no México em 86, né? Em 86 o México vinha de um terremoto grave, né? Até que acabou colaborando para a escolha do México como sede da Copa. Vamos dizer que é um país latino também, que deve ter algumas características muito parecidas com a nossa. Uhum. Por mais que a gente está falando da década de 80, né, o que o futebol se tornou nos últimos anos em termos de negócio, como é que você sentiu isso lá no México, essa organização, essa recepção? A minha vida no México foi um pouco diferente da Copa que eu vivi na Itália e principalmente na Alemanha, quando eu tive a oportunidade de fazer o pré-jogo, que é a Copa das Confederações, e a Copa efetivamente, né? Eu no México, o repórter que acaba setorista acompanhando só a seleção brasileira, ele fica refém dos locais onde o Brasil vai jogar. Então eu me recordo que em 86 nós estivemos 10 dias na cidade de Toluca, onde o Brasil realizou parte da sua preparação para a Copa do México. Depois, um tempo maior, o Brasil ficou próximo à cidade de Guadalajara, onde ele mandou todos os seus jogos, né? Até a oportunidade em que o Brasil acabou caindo, foi eliminado naquela disputa de pênaltis com a França, mas sempre jogando em Guadalajara. Então, no que diz respeito especificamente à cidade de Guadalajara, a cidade estava totalmente estruturada. Guadalajara, em 86, tinha mais ou menos o que tem em São José dos Campos hoje em termos de população, 600, 700 mil habitantes. É a segunda maior cidade do México, né, depois da capital. Uma cidade absolutamente organizada, preparada e um povo extremamente receptivo, porque o mexicano gosta demais do brasileiro em função das lembranças da Copa de 70. Quando o Brasil perdeu para a França, foi eliminado, eu fui para a cidade do México para acompanhar o final da Copa do Mundo e a decisão entre a Alemanha e a Argentina naquela oportunidade. Você percebia na capital os requisitos do terremoto, coisa que aconteceu um ano antes. Mas você não percebia nenhum sentido de desorganização. Por exemplo, trânsito funcionava, embora numa cidade extremamente congestionada, mas fluía. Você conseguia, através dos corredores de tráfego que o México nos oferecia para chegar até o Estádio Azteca, todas as condições para fazer o carro andar. Metrô funcionava, táxi funcionava, tudo funcionava muito bem. Isso há quase 30 anos, que é o que você não vê
em termos de estrutura de preparação para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Falando um pouco também da escolha das sedes, você diz também um pouco dessa diversidade dos povos. Vocês acham que a escolha das sedes da Copa do Mundo foi uma escolha correta? Colocar um jogo na Amazônia, por exemplo, colocar um jogo em Cuiabá, que não tem equipes na primeira divisão, não tinham estádios e foram construídos especialmente para a Copa, até mesmo em Natal, né? Ali tem uma proximidade, um pouco mais ali com Fortaleza e tal, mas vocês acham que essas sedes em especial, elas foram bem escolhidas? Ou a gente devia ter aproveitado, por exemplo, o estádio em Belém, ter aproveitado o Serra Dourada em Goiânia? O que vocês acham? É uma questão nitidamente política. Você precisa agradar os seus partidos e os seus estados que formam o Brasil inteiro. Exatamente. E mais do que isso, de criar elefantes brancos, de ter problemas, os estádios vão ser aproveitados ou não, o Brasil é um país muito grande, como o Roger falou, é quase um continente. Você fazer uma seleção, vou falar do México, que eu sei que vai viajar bastante. Você fazer o México se concentrar em Santos, fazer um jogo em Cuiabá, voltar para Santos, depois fazer um jogo no Recife, num país como o Brasil, nunca numa Copa do Mundo que você viaja de carro e de metrô. Ou seja, mais do que, além de todos esses problemas, isso é uma questão política e essa questão do estádio depois, futuramente, vai ser aproveitado para quê e se vai ser aproveitado, é a questão do transporte que as seleções vão ter aqui. O México provavelmente vai ser complicado para o México viajar tanto, diferentemente de uma seleção que vai fazer viagens curtas. Ou seja, mais do que traumatizar a questão do estádio no estado que não tem futebol, ou cujo futebol é pouco aproveitado, é fazer uma viagem, utilizar muito o país que você poderia regionalizar ou fazer algo menor. Para mim, trata-se muito disso. A questão que foi uma coisa política e que não só vai atrapalhar futuramente o país, como vai também atrapalhar as seleções durante a Copa. É uma questão de otimização, né, que é uma palavra muito comum hoje. Quer dizer, você poderia ter priorizado as cidades que efetivamente são ricas, mais bem estruturadas. A estrutura já mais ou menos... Com os estádios praticamente prontos. Eu recentemente ouvi aí uma entrevista da Fafá de Belém, num programa de TV, e ela foi muito feliz quando ela fez uma pequena comparação entre o esforço que se faz ainda hoje, com todos os problemas que a gente enxerga para a construção do estádio do Corinthians, quando você tinha o estádio do Morumbi pronto, adaptável, maior e em condições de sediar jogos de Copa do Mundo. Inclusive uma abertura como vai acontecer no estádio do Corinthians, sem a necessidade, por exemplo, de uso de dinheiro federal, do governo federal, dinheiro que é nosso. Quer dizer, embora boa parte dele é a fundo perdido, mas sem os problemas que a gente enxerga hoje na construção do estádio do Corinthians. Isso é apenas um pequeno exemplo. Mas o Serra Dourada, ele foi muito feliz em lembrar, o Serra Dourada tem uma área de estacionamento espetacular. Muitos dos estádios que estão sendo construídos para a Copa do Mundo, e uma parte deles que já está inclusive concluída, já está pronta, não tem a área de estacionamento que o estádio Serra Dourada oferece. Gramado excepcional, iluminação nota 10, seria, como foi, por exemplo, o caso do Maracanã, só uma questão de reconstrução, reforma, ajuste em alguns setores ali. Então, eu acho que nesse aspecto o Brasil pecou bastante. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, o Beira-Rio, que em 4 anos ele não conseguiu ficar pronto. A Arena Corinthians, por mais de tantos problemas que teve, a Arena das Dunas, tudo que saiu do zero, ficou pronto em 4 anos. Por que o Beira-Rio, que é um estádio pronto, era só a modernização do Beira-Rio, demorou 4 anos. A Arena da Baixada, em 4 anos, não está pronta ainda, e dificilmente vai ficar pronta. Então, tem um pouco dessa questão também. Os estádios levantados do zero ficaram prontos, enquanto os estádios já prontos, que a gente trata do Morumbi. Será que o Morumbi também estaria pronto? Eu acho que esses estádios que ficaram muito na dependência, por exemplo, consta que, eu confesso até que eu estou um pouco desinformado em relação a isso, você poderia me ajudar, mas esses estádios de clubes que ficaram mais na dependência do dinheiro do clube do que propriamente da ajuda do governo, eles apanharam um pouco mais. Sim. Eu acho que isso explica os exemplos do Atlético Paranaense internacional. Entender essa celeridade das obras sem entrar nessa questão o dinheiro do governo fica público, tudo mais fácil, né? Tanto é que... Isso nós vamos falar no próximo bloco. Você está assistindo TV Câmara Entrevista. Estamos falando sobre a Copa do Mundo no Brasil com o jornalista Ângelo Ananias e o jornalista Bruno Andrade. Voltamos em um instante.